Boa noite a todos. Hoje, domingo, 2 de agosto de 2020. O vídeo de hoje, na realidade, é só para divulgação. O meu intuito é apenas o de divulgação de um texto que eu escrevi no decorrer da semana, com os meus argumentos no que diz respeito a essa celeuma, essa discussão que tem havido aí, com relação à Natura ter indicado como garoto propaganda Tami, como garoto propaganda para o Dia dos Pais. Então eu aproveitei o tema e fiz um texto, discutindo a questão da realidade e do delírio, mais especificamente, para poder expor minha argumentação sobre isso que está se passando. Então a ideia hoje é eu ler esse texto para vocês, porque eu sei que a divulgação desse texto na forma de texto, para se ler numa tela pequena de celular, fica um tanto quanto complicado. E eu sei que a maioria de vocês acessa o Facebook ou o YouTube pelo celular. Então, tentando proporcionar maior conforto, no acesso a esse texto, é que eu estou gravando o vídeo de hoje. Tá ok? Então, vamos lá. Pois bem, aí está na tela de vocês o texto de hoje. Quem quiser ler o texto pode ir acompanhando aí a leitura do texto, e os outros podem acompanhar a espécie aqui de áudio-texto conforme eu for procedendo a leitura, tá bom? Então vamos lá, começar com a leitura desse texto, sobre o tema que eu já disse qual é. Vamos lá. Eis o objetivo comunista, progressista: naturalizar o artificial e submeter a realidade ao delírio. E como estão fazendo isso? Primeiramente, indispensável saber o que é delírio. É a percepção distorcida da realidade. E eis o primeiro delírio: chamar comunista de progressista. Afinal, tudo que a esquerda tem produzido é miséria humana, morte e degradação. Bem, talvez seja essa a ideia que os comunistas têm de progresso, não é mesmo? Então, o que os comunistas, indevidamente chamados de progressistas, fazem é criar narrativas carregadas de forte apelo emocional, relativizadoras de qualquer juízo moral, de modo a levar as pessoas a desprezarem a realidade em prol de fantasias e delírios, que só se legitimam às custas de discursos falaciosos que, repetidos à exaustão, aderem-se às mentes, instalando-se patologicamente como uma espécie de câncer a corroer a capacidade de discernimento factual, ou seja, impossibilitam a pessoa de discernir realidade de fantasia, isto é, mantém a pessoa escravizada, subjugada a um delírio. Assim se dá, por exemplo, com homens e mulheres que não sentindo suas mentes coadunadas com seus corpos, chegam até a mutilarem-se, extirpando pênis e seios, dentre outras intervenções médicas, buscando dissimular o que naturalmente são, para artificialmente parecerem o que não são. E haverá quem indague: qual o problema? O problema é a imposição estatal para que todos participem do delírio e lhe confiram o status de realidade, coletivizando assim uma patologia, que é a visão distorcida da realidade, que até então era apenas de alguns. O problema é, em outras palavras, a democratização compulsória da loucura, do devaneio, enfim, da quimera, que alcança absurdo tal de a propaganda progressista afirmar que uma mulher travestida de homem é símbolo de paternidade e modelo de pai, ou que um homem travestido de mulher é paradigma de mãe. E o que se pode dizer? Bem, tais tipos delirantes são, na verdade, tão autênticos quanto, digamos, carne vegetal. Ou seja, uma impossibilidade real. Podem até aparentar o que gostariam de ser, mas o fato insofismável é que não são. E os delírios vão longe. Adultos que afirmam sentirem-se crianças e que demandam serem assim tratadas.
chegam até a dormir em berços e alguns, pasmem, são até adotados por casais, igualmente descompassados do real, que se comprazem com essa relação patológica. E a tal fluid age, ou idade fluida, é uma porta aberta à pedofilia, que está prestes também a legitimar-se como prática natural. Ou seja, os exemplos bem mostram a prevalência do delírio sobre a realidade. Trata-se de algo que vem sendo empurrado goela abaixo da sociedade, até que, pela força da repetição, seja enfim legitimado ante a normalização do engodo, que leva todos a crerem que há ordem no caos. E mais, sorrateiramente, sem que você se dê conta, estão moldando sua mente para que não mais seja capaz de detectar essa narrativa alienante, cancerígena, de tal modo que você se torne, em pouco tempo, mais um lesado mental que, entre tantos delírios, acredita firmemente que Lula é honesto, que o PT defende os pobres, que o comunismo promove a igualdade e o bem-estar, que o Brasil é uma democracia, que a Constituição de 88 é mesmo cidadã e busca proteger a dignidade das pessoas, que Anitta é filósofa e que o boneco de ventríloco Felipe Neto é um prodígio da ciência política. E o seu churrasco de carne vegetal? Prefere bem ou mal passado? Bom, meus caros, então é isso. Deixo para vocês esse texto, né? E antes de encerrar o vídeo, gostaria de passar para vocês uma imagem que bem resume o espírito desse texto, né? Vamos à imagem. A imagem é essa, como vocês podem verificar aí, né? O comunismo só trouxe para o mundo, de fato, a miséria humana, morte, degradação, né? No Brasil, o santo da esquerda é essa pessoa deplorável, né, que vocês estão vendo aí. Aí tem mais o Foro de São Paulo e tudo mais, que tantas mazelas trouxe para o nosso país, para a nossa nação. A chamada teologia da libertação não é cristã. Não tem a menor possibilidade de haver um cristão de esquerda, né? Isso é uma contradição de termos, não é possível, né? Mas o comunismo, a esquerda, ou o progressismo, como se chama, né, quer te vender, é isso daí, é o que quer vender para todos vocês. É essa imagem aí, Jesus aí, ó, fumando um baseado, né, com a camisa aí, com a imagem do Marx, né, aí a calça rosa, para bom entendedor, pingo é letra, não é isso? Embaixo aí vocês estão vendo a imagem, o que seria a Santa Ceia, né? Aí tem um Jesus aí cujo coração é uma foice e um martelo, né? Ao centro da mesa não se tem mais Cristo, mas sim Marx, e ao lado aí tem todos os demais, né, idealistas dessa coisa abominável chamada comunismo, né, esse câncer sobre a terra. Então, eu acho que assim, Che Guevara, né, também coloquei aí, né, Che Guevara, naquela famosa frase dele, né, que hay que endurecer-se, pero sin perder la ternura jamás, né, esse meu espanhol meio estranho, mas é isso, não tem nada de ternura, né, em Che Guevara. Tratava-se de um assassino cruel, frio, né, sanguinário. Para quem quiser pesquisar sobre Che Guevara, vai facilmente encontrar bastante material a respeito dizendo sobre isso, né? Enfim, e todo esse discurso da esquerda, todo esse discurso, ele é tão real quanto aquilo que eu falei, carne vegetal. Então, tá aí, carne vegetal, né? Não respeita nem o mínimo, né, dos reinos, né, naquela concepção mais simples, né, reino animal, vegetal e mineral, não tem, né? Carne vegetal,
a loucura é tão grande que não dá para entender nem por onde, não dá nem para falar por onde começar isso aí. Salta aos olhos a contradição e o absurdo, né? Isso é questão, é discurso se passando por realidade, né? Discurso se passando por realidade, né? Mas enfim, meus caros, então a mensagem que eu queria passar para vocês, eu acho que eu passei adequadamente. E vou receber aqui as manifestações de vocês, se vocês quiserem fazer comentários ao vídeo, mandarem inbox, também questões a respeito, na medida do possível, eu tento responder a todas, tá bom? Então, mais uma vez eu peço para vocês que me sigam no Facebook, né? Curtam ali a página no Facebook do Canal Filosófico e também no YouTube, que vocês ali me sigam, toquem o sininho, de modo que toda vez que sair vídeo novo, vocês serão avisados, tá ok? Boa noite então e até o próximo vídeo.